BB34, 39. BC17, RIM 24, Bexiga 54, Baço Pâncreas, Baço Pâncreas 2. Enquanto o pessoal chega, né? Baço Pâncreas 2. Ele não pede. Alguém fala com ele, negócio do favor. Baço Pâncreas 2. Bexiga 11, 13, 17. Faz isso aí, dá notícia, né? Doutor Evaldo, o senhor pode... E o equilíbrio energético, claro, né? Pode repetir o vaso maravilhoso? Bom? O senhor pode repetir o vaso maravilhoso? É pulmão 7, rim 6. Pulmão 7 e rim 6. Primeiro apropriado. Isso. Esse tema, que é tradição modernizada aqui na cultura, é uma coisa que eu acredito que seja muito conhecida por parte de vocês. Mas alguns aspectos que eu gostaria de comentar aqui, ligado à atualidade da acupuntura no mundo hoje, que eu acho importante tomar conhecimento. Vocês sabem que a acupuntura, na sua tradição, é de uma riqueza esplêndida. É muito rica. Mesmo porque, se você for considerar a acupuntura, não só no sentido da colocação da agulha, mas no cuidado com o paciente, que é o que é mais importante. Porque o que é importante na acupuntura não é simplesmente curar a doença, curar o doente, equilibrar o doente. Como foi dito ontem aqui no início da nossa conversa, do nosso congresso, o importante é o doente, ou o paciente, a pessoa que tem uma doença. E não a doença que acomete a pessoa. Portanto, você precisa tratar o indivíduo, cuidar do indivíduo. E, preferivelmente, como sabem, manter a saúde, que é a acupuntura áurea. A acupuntura de ouro é a acupuntura que evita o adoecimento. Vocês sabem. Só que tem algumas coisas. A acupuntura não é só o agulhar. A acupuntura vai além da agulha. A acupuntura vai muito além do agulhamento. Porque implica em orientações, em conselhos, indicações, na prática de uma série de coisas, inclusive e principalmente tratar o indivíduo como um ser humano, que é o mais importante da formação do universo. O mais importante do universo é o homem. Vocês sabem. E para isso a acupuntura pode colaborar de maneira muito grande, não só no agulhamento, mas também no aconselhamento e na indicação, principalmente dos chamados 8 remédios naturais. Os 8 remédios naturais, que são pouco lembrados, mas que certamente vocês já tiveram conhecimento dos chamados 8 remédios naturais, aquilo que a natureza nos dá, aquilo que a gente se defronta, aquilo que a gente enfrenta, aquilo que a gente pode utilizar na nossa vida comum. Quais são esses 8 remédios naturais? Sol. Sol. Aqui no Ceará, felizmente, a gente tem abundância de sol. Mas quem mora em outros estados, ou
pior. Quem mora em determinadas cidades, como este que vos fala, nem sempre é fácil tomar sol. Olha, tem dias que eu saio de casa, o sol que vem de lá é coberto por aquele prédio. Vem de cá, né, de manhã o sol nasce ali, vai ter aquele prédio ali. Lá em cima, o sol vamos dizer assim, é uma bênção como a gente pode ter acesso. Sol. Que sol? Quantidade de sol. Que hora? Se diz o seguinte, não, vamos tomar sol de 10 às 2 horas da tarde. É o melhor sol. O melhor sol para a acupuntura é das 10 às 2 horas da tarde, pessoal. Agora, não abusar. As pessoas de pele mais clara, você, por exemplo, que tem a pele clara, vai ter muito menos resistência do que uma pessoa que tem a pele menos clara que a sua, mais escura que a sua. Certo? Então aí existe uma coisa chamada de bom senso. Bom senso em tudo. Inclusive na utilização desse remédio. Certo? Isso, pessoal, é medicina tradicional chinesa da tradição. A tradição chinesa indica especificamente isso antes do agulhamento, ou além do agulhamento. Sol, ar puro. Aqui, quem mora aqui à beira-mar, beleza. Quem mora já no interior já não é tão, nem sempre é puro. Mas aqui a poluição é muito pequena, na verdade, a poluição é pequena, não só aqui, no litoral como no interior também. E isso facilita muito. Aqueles indivíduos que moram nas cidades grandes, com poluição causada pela digamos assim, combustão dos automóveis, dos ônibus, das fábricas. Ônibus, automóveis, fábricas, etc. É coisa diferente. Ou então, em determinados países que há, digamos assim, tempestades de areia, tempestades. Na China, por exemplo, é muito comum umas tempestades de areia que chega até Pequim, que vem lá do deserto de Copos, chega até Pequim, poluindo a cidade, além de que Pequim é uma das cidades mais poluídas do mundo. Vocês sabem disso. Nós também aqui na América, nós temos uma capital que é medalha de poluição. É a cidade do México. A cidade do México bate São Paulo de 10-0. Então, ar puro. Água pura, água boa. Infelizmente a água que a gente ingere tem muito cloro, né? Mas paciência. Entre uma coisa e outra, eles optem por aquele que seja menos danoso, né? Então nós temos que tomar água clorada ou não clorada. Mas procure tomar água o mais como é que se diz? O mais natural possível. O mais natural possível. Depois da água. Que quantidade da água? 8 copos por dia? Ou 6? Ou 10? Use o seu bom senso. Dependendo da temperatura ambiente, você precisa mais. Dependendo da temperatura ambiente, você precisa menos. Veja a sua urina como está. Está muito concentrada, aumente. Está transpirando muito, aumenta o teor de ingestão hídrica. Certo? Água. Quarto, alimentação. A primeira refeição deveria ser a melhor. Quem de nós aqui faz da primeira refeição a melhor do dia? Se alguém levantar o braço, já é muito. Oh, meu Deus! Eu tento. Aleluia! Eu tento. Hã? Eu tento. Você tenta, né? E o pior é que tem gente que fala e nem tenta. Ele dá aula e ensina isso e nem tenta. Né? Não digo quem é, não, porque vai mexer com os brinquedos. A melhor refeição deveria ser a primeira. Mastigar bem, procurar engolir, não beber os alimentos. Preferivelmente beba os alimentos, isto é um pouco de exagero. Pelo menos transforme numa pasta e não engula pedaços.
Conselho da medicina, isso é conselho da tradição chinesa, da acupuntura tradicional chinesa. Certo? E que no decorrer do dia ingira os alimentos que têm o maior número de cores, as 5 cores básicas, que o chinês chama as 5 cores: verde, vermelho, laranja ou amarelo, branco e escuro. Não é verdade? Beba os alimentos mastigados e usar dessas cores. Depois, professor Grandene, boa tarde. Professor Grandene, que vocês já conhecem todos o professor Grandene? Ainda não. Não? Eu tenho a honra de dizer que nós estamos aqui na presença do melhor professor da Associação Brasileira de Acupuntura. Meu querido amigo, meu querido colega. Ele é de Cuiabá, Mato Grosso. Oi, tudo bom? Falou em água, ela chegou. Falou em água, ela chegou. Água chegou. Obrigado. É bom, cara. Tem mais. Graça está trazendo. É? Graça está trazendo mais. Tá. Alimento. Então isso faz parte da medicina tradicional, dessa tradição que tem que ser conservada do que há de melhor. Quinto remédio natural: exercício físico e respiratório. Exercício físico. O que é exercício físico? Moderação. Moderados. Exercícios físicos moderados. O excesso de exercício físico, o excesso de atividade física, correr, malhar, não sei o que, transpirar, ficar todo feliz porque aumenta a taxa de endorfinas, dá aquele bem-estar depois da coisa, é prejudicial. Porque esgota a nossa energia ancestral. Os grandes atletas morrem cedo. Os grandes atletas envelhecem cedo. Os grandes atletas ficam susceptíveis de um adoecimento mais frequente do que na média da população. Os grandes atletas, os atletas olímpicos da União Soviética, por exemplo, antes da destruição, da desagregação da União Soviética, foi feita uma pesquisa lá, notou-se que todos os atletas soviéticos que participaram das Olimpíadas, desde 1920, não sei se foi 22 ou 24, não me lembro se lá em Antuérpia, não sei, a primeira vez que a União Soviética participou das Olimpíadas, não me recordo, ou 22 ou 24, não tenho certeza. Os atletas soviéticos olímpicos, e essa pesquisa foi feita com todos os atletas soviéticos olímpicos, o controle fica fácil de ser feito. Isso foi feito, essa pesquisa foi feita pouco antes da desagregação da União Soviética. Morrem mais cedo que a média da população. Morrem mais cedo do que a média da população. Abusar do exercício físico é tão ruim quanto não fazer exercício físico. Excesso de qualquer ordem. Melhor caminho é do meio. Hã? Melhor caminho é do meio. Melhor caminho é o do meio. E qual é o melhor dos exercícios físicos? O aeróbico. Hã? O aeróbico. Não. Respiração, tonificação dos músculos. O melhor exercício físico é dançar. 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 Que dança? A dança que você quiser. Dançar. A modalidade do exercício físico mais adequado é a dança. Que dança? Forró, lambada. Como é lá na tua terra? Lá? Dança do vento, pode ser. Hã? Shot, vaneirão. Vaneirão, shot. Ele é do Rio Grande do Sul. Mora aí. Frevo. Hã? Frevo. Frevo. Aquele frevo aí. Aquele frevo é pesado. Ali não dá. Ali não dá. Tá entendendo? Bom, então, exercícios físicos respiratórios. Vamos tentar ver se todo dia a gente faz um pouco de exercício respiratório. Qual exercício respiratório? Qual exercício? Qualquer exercício respiratório. Encher o peito, expirar, ou então fazer em 4 tempos. Encher o peito de ar, deixá-lo cheio, esvaziá-lo do tempo que você levou para encher, deixar vazio e repetir o ciclo. Fazer algum desses ciclos, 7, 14, 21 seriam os padrões recomendados. Existem outras formas de exercício físico mais complexos,
que é o que o hindu chama de pranayama, respiração alternada de narina direita, narina esquerda, né? Mas todos eles são realmente muito úteis, muito bons, etc. Então, exercício físico respiratório. Esse foi o quinto que eu falei? Esse é o quinto. Sexto é repouso. Repouso. No repouso, da mesma maneira que você faz exercício físico, você também tem que demandar um tempo para repousar. E no repouso você inclui aí o sono. Dormir como? No mínimo 6 a 7 horas por noite, preferivelmente 8 ou 9, né? 6 horas no mínimo dos mínimos. E começar a dormir. Não? E começar a dormir. Assim dá? Dá. Dá? Aumenta um pouco o volume. É? Pode falar. Bom, começar a dormir a que horas? 9. Não. Não? 9 tá bom, mas antes das 11, entre 9 e 11 na hora do TR. Está dormindo na hora do TR, do triplo reaquecedor. Porque o triplo reaquecedor, como vocês sabem, agora não. Agora a água é você que é preciosíssimo. Principalmente quem está em São Paulo e não tem. Tá ligado? Enquanto ele bebe água. A vingança, né, do nordestino que foi lá para São Paulo. Deixou o chuveiro aberto. Isso é malvadeza, né? É malvadeza. Ó, dormir antes das 11 horas, dormir na hora do TR. Está dormindo na hora do TR, porque o TR, como é o integrador, o coordenador geral de tudo, é aí que a gente faz toda vamos dizer assim, o equilíbrio geral, inclusive para a memorização. Uma coisa, um conselho. Para quem estuda, para quem lê, para quem gosta de aprender alguma coisa, para quem está adquirindo algum conhecimento, o horário ideal é a hora do Bas Pâncreas, né? De 9 às 11 horas da manhã. E você recapitula aquilo na hora do TR. Aí dorme. Aí a manutenção. Olha, experiências científicas feitas por animais de experimentação e por alunos, inclusive na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tenho um recorte aqui feito no Instituto de Neurofisiologia. Eu trouxe uma série de coisas aqui para mostrar para vocês, que vai além do título da minha palestra, mas que faz parte também da minha palestra. Depois eu vou procurar aqui, terminar os 8 remédios naturais. Então, o sexto remédio natural é... Repouso. O sexto é Posição. E mais uma coisa dentro desse item. A sexta. Dormir um pouco na hora do coração. Cochilar na hora do coração. 15 minutos, meia hora, dá aquele relaxamento, dá aquele sono. Procure fazer com que consigamos, ou se não dormir, mas pelo menos dar uma relaxada, deixando a mente o mais livre e mais branca possível. Esse é o período do coração. Se não for possível na hora do coração, que seja um pouquinho também na hora do acoplado do coração. Qual é a hora do acoplado do coração? Qual é o acoplado do coração? É o carro. Então é logo o horário seguinte. Tá? Esse é um conselho que a gente dá. E sempre que possível procuremos seguir esse conselho. O sétimo remédio natural é vida sexual moderada ou abstinência. Vida sexual moderada ou abstinência. Tem uma moderação em tudo, né? Pode falar. Não, eu insisti, foi porque, por causa da abstinência, né? Mas depois, você falou isso, agora me lembrei dos sonhos de cura. Eu vou falar também isso. O Gandhi, pessoal, em uma determinada fase da vida, ele e a esposa combinaram fazer abstinência sexual para aumentar a longevidade. Era um sacrifício tanto, infelizmente foi morto
de uma forma trágica. Por uma bala nas costas. Por um terrorista. Tá claro? E a oitava? O oitavo elemento natural, qual é? Sétimo Não, o sétimo é moderação ou abstinência sexual. O oitavo é confiança nos desígnios do Tá. Entendeu? Confiar que nós somos protegidos. Façamos a nossa parte, que vai dar tudo certo. Pessoal, então, seguinte, na tradição chinesa você tem, portanto, não só o agulhamento da acupuntura tradicional, em que se diz até que quando foi que nasceu a acupuntura? A acupuntura nasceu na China há 5.000 anos, não sei o que, blá blá blá, blá blá blá. Será que quando o Neikin foi escrito, já pronto, já completo, isso significa que ele tinha nascido no mês anterior? Ou na semana passada? Existem aqueles que dizem o seguinte, que a acupuntura nasceu muito antes, nasceu na Idade da Pedra. E outros dizem, não, antes da Idade da Pedra historicamente conhecida, nasceu em outros períodos da civilização humana. Nós sabemos, pela acupuntura, nós sabemos que nós estamos no quarto período de evolução. O primeiro período de evolução, que o chinês chama de Tai. Tai é o grande vazio, é o período do grande vazio, o primeiro período evolutivo da formação do universo. O Tao, por motivo que a gente não sabe, resolveu formar o universo. Então essa formação do universo não foi abrupta, foi por etapas. A própria Bíblia, também usando outra linguagem, diz coisa parecida. A primeira coisa, a primeira fase, a fase do Tai, a fase do grande vazio, onde foram criados o nada e as leis. Esquisito, criado nada. Nem o nada existia. Dá para entender? Eu, por exemplo, dentro das minhas limitações, eu não entendo. Mas é isso que a tradição diz. Foi criado nada, só que esse nada era o tudo nada, com a potencialidade de fazer tudo, de criar tudo, de surgir tudo dali. E a própria física moderna, a astrofísica moderna, mostra que se você for examinar determinados setores do espaço, onde aparentemente durante milhares de anos, historicamente conhecido, naquela região do espaço, nunca teve nada, repentinamente surge naquele nada alguma coisa. É como se aquele nada fosse totipotente. Então o nada que estamos a nos referir é o nada potencialmente tudo. É o tudo nada. E mais que isto, as leis gerais, as leis universais, as leis, vamos dizer assim, as leis imediatas ou distantes, todas foram criadas nessa primeira fase do Tai. No Tai você tem tudo. Tem definido já os elementos, os 5 elementos, os meridianos, os pontos, etc, etc. Todas as leis que regem isso. Só que essas leis estavam difusas e espalhadas, digamos assim, sem uma categorização, nenhuma definição específica de cada uma. Quando chegou então o segundo período, o período do Tai Chi. Tai Chi. Quando foi criado o sopro. Geralmente os termos da acupuntura começam com o sopro, mas aí já é a segunda fase. O sopro foi criado, precedeu qualquer coisa depois das leis. Nesse sopro, nós podemos então imaginar que esse sopro deve corresponder à energia. Porque somente depois de uma terceira fase
na fase do Tai Chi, foi criado a forma. Isto é, se você imaginar o seguinte, que projetando-se do tal para formar o nada e formar as leis, nessa etapa que eles chamam de Tai, tudo definido, essa manifestação é de natureza Yang, certo? Então Yang precede tudo. Isso é uma análise minha, eu já briguei com muita gente, mas eu continuo a pensar dessa forma. Então na segunda fase, que surge o sopro, que é uma ação, inclusive o sopro, você imagina que tem uma ação de expansão. Expansão é Yang também. E só na terceira fase, em que se forma a forma, é onde surge a forma do Tai Chi, é que surge a substância, a matéria, o átomo, enquanto que a onda é do Tai Chi e a partícula é do Tai Chi. Tai Chi, Tai Chi, certo? E vocês sabem que a física moderna, a física que nasceu com Planck, né? Ela busca há muita experimentação com essa questão de partícula e onda, certo? E aí para a acupuntura é uma coisa importante, desde já fazer uma mescla da tradição com o que é recente. A partícula e onda se comporta diferentemente, conforme a intenção do experimentador, conforme a decisão do experimentador. E o que é que vai servir isso para a acupuntura? Porque se tudo que existe é partícula e onda, se tudo que existe é quanta, vou pôr no singular, é quantum, se tudo que existe é quantum, desde o fóton, que é a partícula, que é onda também, dependendo da maneira como ela como o experimentador quer, ou vou usar uma expressão talvez comportada, o fóton vai se comportar como partícula, ou vai se comportar como onda, naquela experimentação que certamente vocês todos conhecem. Certo? Então, se é assim, se tudo é partícula e onda, e se a partícula e a onda responde segundo a nossa intenção, segundo a intenção do experimentador, na acupuntura, as energias que circulam, causando desequilíbrio, e com a acupuntura, causando equilíbrio, elas trabalham de acordo com a sua intenção também. Se você coloca uma agulha simplesmente de uma maneira mecânica, sem imaginar o resultado daquele seu ato físico, os resultados serão menores do que se você colocar a agulha com a intenção de agir dessa e dessa maneira. Então, um conceito, usando todo esse conhecimento do passado, mesclado com esse conhecimento do presente, vamos, em cada agulhamento que a gente fizer, em cada escolha que a gente fizer, ponha a intenção de bem agir, procurando obter o melhor possível daquele seu ato mecânico e daquela sua intenção mental e emocional. Pode mesclar os dois. Então, a terceira etapa, portanto, surge a forma. Nós estamos na quarta etapa. Na quarta etapa, já tudo aquilo que veio da primeira etapa como lei já começou a se concretizar.
a se concretizar, a se concretizar assim, né? Como energia ou como matéria. Na quarta etapa que nós estamos, a diferenciação, o surgimento da substância. Então a forma se diferencia, não é uma forma comum, caótica, nem uma energia comum, caótica. E até a física moderna nos diz hoje, a matemática do caos estuda isso de uma maneira muito precisa, que o caos, até o caos, é